Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Estamos aqui novamente para falar hoje da diferença do transtorno borderline e bipolar. Mas a grande questão é, né, quando a gente pensa, né, em transtornos, né, já dando aqui, já falando já direto, né, quando a gente fala de transtorno mental, por que que muitas vezes esses transtornos são tão confusos, né? Por que que as pessoas fazem essa mistura, né, essa miscelânea toda, né? Por que que as pessoas confundem com tanta facilidade? Se a gente pensar, primeiro porque a gente já falou em outros episódios, né, existem sintomas e sinais que são muito parecidos de um transtorno para o outro. E o outro ponto é porque se a gente olhar para o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos, a gente tem mais de 300 catalogados ali. Então é uma, né, uma loucura, assim. Então realmente é super importante a gente ter uma boa anamnese, um bom levantamento, né, de histórico clínico, de história de vida, para que a gente possa de fato fazer, né, o médico, o psiquiatra, junto com a equipe multidisciplinar, possa fazer o diagnóstico da maneira correta e o tratamento correto, né? E aí, pensando, né, de que as pessoas perguntam, eu vejo muitas pessoas perguntarem, mas o que é border? O que é bipolar? Qual que é a diferença? Então, a gente falou em outros episódios só sobre borderline, depois a gente falou só sobre bipolar, e hoje a gente vai falar aí das diferenças que vocês vão perceber que são diferenças até bem marcadas, é bem diferente um transtorno do outro, apesar de serem muito confundidos, né? E o quanto é importante, né, Thaís, o diagnóstico certinho, né? Porque ajuda muito no tratamento, porque o tratamento vai ser bem diferente. Exatamente, exatamente. Então, aqui, recapitulando o que a gente já falou, né? Então, vamos começar com o que é, de fato, o borderline, ou border, para os íntimos. O borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, a pessoa é daquele jeito. Ela não ficou daquele jeito, é uma forma de ser, é uma forma de se constituir enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Então, aqui a gente já fala da primeira diferença. A primeira diferença aqui é que né, quando a gente fala de borderline, é transtorno de personalidade. Tem a ver com a essência de como ela enfrenta o mundo, de como ela se posiciona, de como ela se relaciona e como ela interpreta o mundo. Quando a gente fala de uma bipolaridade, a gente está falando de um transtorno de humor, ou seja, são alterações ali químicas no cérebro que fazem com que a pessoa oscile entre a mania e a depressão. Então, essas acho que são as primeiras coisas que a gente já pode falar que tem diferença, né? No caso ali do bipolar, é aquela alteração, né, de humor, vamos dizer, que dependendo da situação pode ser mais positiva ou mais negativa. E até ela muito marcado. é né? exatamente isso que quer dizer. Ela é bem delimitada, ela é bem marcada entre os episódios que a gente falou aí de mania e depressão, tá? É muito interessante a gente lembrar, né, que no caso do paciente borderline, do bipolar, quando ele deprime mesmo. Ele fica ali, ele vai para o fundo do poço a ponto de não querer fazer nada. Enquanto na mania ele tá super acelerado, com pensamento eufórico e querendo, enfim, né, conquistar o mundo, né, ir para a lua. E no borderline, como eu disse, isso já não é algo marcado. A instabilidade do humor do borderline é diferente do bipolar. Falei certo? Borderline, bipolar, até a gente às vezes se confunde, né? Com os nomes. Inclusive, gente, quando a gente fala, né, em caso do bipolar da fase de mania, é um momento muito difícil, né? E inclusive para quem convive com eles, né? Porque, como a gente já disse, o bipolar para ele no estado de mania, ele tá ótimo. Ele tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. É o momento em que ele nem vai buscar tratamento, na verdade, né? Só quem acaba percebendo é quem tá fora, que fala, tem alguma coisa errada aqui, essa pessoa tá, né? Tá exagerando aqui, tá meio exagerado esse comportamento aqui, né? Acelerou geral. Acelerou geral. É uma coisa bem desenfreada mesmo, né? 200 por hora, mais É ou aquilo que a menos, gente né? fala, é marcado, né? Às Sim. vezes a pessoa tá super assim pra cima, dá aquela impressão que é o super pra cima e feliz, e de repente depressivo ao extremo, né? Sim. E essa fase de depressão é uma fase que tem que ter muito cuidado, porque é onde há o risco aumentado de suicídio.
né? A gente não, acho que no outro episódio a gente falou disso também, mas quando o paciente bipolar ele tá nesse momento, né, mais ladeira abaixo, ele pode sim para um risco de suicídio, porque com ele é tudo muito impulsivo, ele tem uma impulsividade grande, né? Até a gente tinha falado sobre... Você tinha feito uma comparação que eu achei super bacana, não foi isso? Eu vi num vídeo de um psiquiatra, eu achei super interessante, há um tempo atrás, que ele fala assim, o humor, por que tem muita confusão do border com o bipolar? Porque todo mundo vê o humor, só o humor, né? Se você vê o humor isoladamente, não é um critério. Não é o único critério. Não é o único critério. Aliás, ele fala assim: se eu pegar o humor, eu tô errado. Se eu pegar só o humor, porque os dois têm essa oscilação de humor. Então, o que ele faz? Ele vai para personalidade. Se um é de humor, que seria pontual, eu vou para personalidade, que é uma coisa que a pessoa é. E aí ele vai por esse caminho. Ele começa pela personalidade da pessoa e vai fazendo as comparações da personalidade. E aí ele consegue diagnosticar de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, o que ele fala? Para a gente fazer uma coisa mais clara. Ele pega assim, vamos pensar que você tem a sua letra, a sua escrita, tá? É a sua letra. Você vai lá e escreve. Há oscilações, às vezes, na sua letra? Pode ter. Vamos supor, você dormiu pouco, ou você teve algum problema, alguma cirurgia na sua mão, sua letra a sua caligrafia pode mudar. Você tomou algum medicamento e está mais trêmulo. O fator idade também. Vamos supor que antes a sua letra era firme e hoje ela está mais trêmula. Então, ele coloca que um fator desencadeou isso naquele momento e houve uma alteração pontual daquela caligrafia. Usei drogas. Um exemplo é o Kurt Cobain, né? Que ele escreve várias coisas. Ele tomou drogas, ele começou a escrever quando estava no final da carta dele, a letra já tinha mudado. Tanto que entraram com a dúvida. Não foi ele que escreveu tudo. Aí teve aquela, né, teoria da conspiração, que ele foi assassinado e não se suicidou, mas foi por isso. Ele começou com uma letra e foi quando a droga já estava realmente fazendo efeito, ela foi mudando. Um exemplo, tá? Então, vamos pensar nisso, que era um efeito de uma substância. Então, isso acontece algo externamente, ou que você coloca no teu corpo, e que pode ocasionar isso. Pronto. Esse é um fator. Ou você está muito nervoso, estressado, começou a tremer, sua letra também vai ter alteração. Então, se a gente colocar desse tipo, vamos pensar que a bipolaridade ela está nisso. Ela pode sofrer alguma alteração por um gatilho que venha. Não é que a pessoa é daquela forma. Voltou ao normal, pela própria questão química, né? Na questão química. Voltou ao normal, estabilizou, a letra vai voltar ao normal. Agora, vamos pensar no border. A letra não vai mudar. É a personalidade, né? Ela tem aquele comportamento, ela tem aquela forma de ver o mundo, ela tem aquela caligrafia, né? Então, o que vai acontecer? Ela continua escrevendo e não vai mudar, não vai ter alteração. Então, é isso que ele fala, a pessoa é daquele jeito ou alguma coisa aconteceu para que ficasse daquele jeito. Então, eu achei esse negócio da caligrafia muito bacana. Sim, é bem, uma forma bem interessante, E quando ele fala, por exemplo, por que fica... E eu achei isso também bacana. Como que fica difícil diagnosticar, dependendo do estado que essa pessoa está, porque as coisas podem se embolar. Vamos pensar que um border, né, na caligrafia, ele está escrevendo... Pode acontecer alguma coisa, ele passar um momento de estresse muito grande e a caligrafia dele mudar? Pode. Aí vem um fator externo que vai embolar o diagnóstico, que também é um outro fator. Então, por exemplo, vamos pensar num border alcoolizado. Vai ter alguma diferença, né? Então, não vou fazer o diagnóstico com o uso de uma substância. Vamos deixar a pessoa... né, num estado normal, e sim a gente vai fazer o diagnóstico. Não adianta você diagnosticar com um fator externo que pode estar contribuindo para um diagnóstico errado. Sim. E por isso que a gente fala, né, da fazer uma anamnese e buscar a história de vida da pessoa ali de uma maneira mais completa, né? Não dá para você olhar
isoladamente por Não. episódios isolados, Não. né? Então, acho que é super bacana. Bom, uma coisa que eu acho que é bem, a gente já falou em outro episódio também, né? A depressão ali no caso do bipolar, ela geralmente é uma depressão bem marcada, que vai durar ali geralmente alguns meses, muitos meses, alguns muitos meses, né? No caso do border, ele pode até ficar deprimido, mas não é igual no bipolar, né? Ele vai ficar, de repente, deprimido por outros motivos, porque de repente ele ficou frustrado com alguma coisa, mas não é um longo período. Ele pode ficar triste, E né? Eu acho que também existe não uma é tristeza. e não fica tão marcado, né? Isso, ele não tem aquele longo período. O borderline, ele pode. Ah, tá dizendo que o borderline não pode ficar deprimido? Pode, gente. O borderline pode ser depressivo. O borderline, inclusive, interessante a gente falar. Podem existir transtornos, pessoas com transtorno borderline e transtorno bipolar? Sim, Pode. eles podem, sim, aparecer juntos. Isso pode acontecer. Então, ele vai ter ali um. Então, é bem complexo mesmo. Mas, enfim, isso é uma coisa, né, mais técnica. Mas é importante a gente saber que pode haver os dois. Né? E aí tem que realmente buscar um diagnóstico. Outra coisa também, né, gente, é que o bipolar, às vezes, as pessoas olham pra ele e vai falar assim: ah, essa pessoa é pavio curto, ah, ele é estouradão mesmo, ou ele fala excêntrico. Eu já ouvi pessoas que você olha e fala: essa pessoa aqui, acho que ela é bipolar. A gente, como psicólogo, às vezes percebe, né? E eu ouvi da própria pessoa, eu sou uma pessoa completamente. Eu sou excêntrica. Eu já ouvi de uma pessoa bipolar isso. Achei bem interessante, né? Quando a gente estava, enfim, fazendo leitura de artigo, pesquisando, geralmente eles se veem dessa forma também, né? Achei curioso. Bom, aí falando do humor, né? Então, quando a gente fala do humor do border, eles são mais instáveis. Ou seja, essa pessoa ela é instável, tem uma curta duração, né? Então, esse sim é aquele perfil que ele pode mudar de manhã, ele tá de um jeito, de tarde de um outro e à noite de outro jeito. Isso. Porque isso vai depender do ambiente que ele está, o que vai causar um estresse nele. Por exemplo, e geralmente, no caso do border, esses estressores estão relacionados a relacionamentos afetivos. Isso. Por quê? Porque o border ele não sabe lidar com a questão da frustração, com a questão do abandono, ele é super dependente, né, de um relacionamento. E relacionamento, quando a gente fala amoroso, pode ser, por exemplo, eu tive uma briga com o meu marido, por exemplo, né? Ele já vai ir para uma alteração de humor. Ou então, sei lá, briguei com meus pais, alguém que tem um significado afetivo para ele. Então, o humor dele vai variar de acordo com isso. No caso do bipolar, não. A variação do humor, ela não necessariamente vai estar ligada a questões afetivas ou de relacionamento. Pode ser qualquer coisa, né? Como a gente falou, pode ser um luto, uma perda, ou a fila do banco, né? Ou, sei lá, a fila do drive-thru, ou, de repente, um problema no trabalho, né? Então, tem essa diferença bem marcada também com relação ao estado de humor de ambos, né? O border tem aquela questão do vazio crônico, daquela sensação de estar sendo rejeitado, de estar sendo abandonado, algo que no bipolar funciona de outra forma quando se fala desse estado de humor. Ele pode aparecer isso por ele estar deprimido, mas esse não é o funcionamento normal dele. Porque o que ele falou também nesse vídeo que eu achei bem interessante, né? Por exemplo, o bipolar, ele vai ter gatilhos que vão fazer com que ele entre nesse estado. Quando não tem esse gatilho, ele tá legal, tá controlado. As pessoas geralmente têm bipolar, às vezes eles podem ter relacionamentos muito bons. Quando eles estão em estado de mania ou depressiva, aí sim pega, acaba, né? Porque a funcionalidade vai perdendo em vários âmbitos da vida, não é só no relacionamento. Mas aí tem esse período que não está legal, que não está harmônico. Agora, no caso do border, que é personalidade, qualquer momento que ele sinta, por exemplo, que tem a ver com abandono, vamos supor, uma amiga está saindo com outra amiga e não chamou, pronto, fui abandonada, não sou mais amiga, não quer mais, o que eu fiz de errado?
ela não gosta mais de mim, né? Acontece isso. Tem casos, por exemplo, criança, porque daí a gente pensa, personalidade não aparece, ela vem de criança. Então, você vai notar uma criança, por exemplo, que tem medo de a mãe deixar, abandonar, né? Às vezes vai para a escolinha, fica um tempo sem a mãe, ela não me quer mais, jogou no lixo, né? Que a criança me jogou no lixo. E tem sempre isso. O namorado, por exemplo, fez uma ligação, o namorado não respondeu rapidamente, ou a namorada não respondeu rapidamente, pronto, tá me traindo. Sempre relacionado com perda do abandono. E sempre na relação Na afetiva. relação afetiva. Né? Independe e aí, de quem isso seja. que é o que a gente explicou, né? Porque por que ele varia durante o dia? Porque a gente está falando de afetos, de coisas curtas, que podem acontecer a todo momento. Ele está numa situação lá, por exemplo, que ele está numa roda de amigos e ele sente que ele não está acolhido. Pronto, variou ali. Saiu dali, ele vai levar para outra coisa. Então, essa variação no afeto dele é o tempo inteiro, automaticamente no humor. Sim. Né? Está muito relacionado a como ele se sente emocionalmente, dependendo da situação que acontece ali. A frustração, como a gente falou, o abandono, o sentimento de vazio. E aí, como o border se reconhece no outro, ele só consegue se perceber através do outro, então ele fica realmente oscilando bastante nessa questão do humor. E tem também uma coisa que vai ajudar no diagnóstico, né, Thaís? Que a gente já falou também isso em outros episódios, que é como ele se vê. Porque o border, né, ele parece que ele muda, né, o tempo todo de acordo com o ânimo, vamos colocar dessa forma? E dependendo, né, de como ele, com quem ele está se relacionando. Exato. Né? Também tem isso. Já no caso da bipolaridade, isso não é tão marcado, essa instabilidade. Ela é marcada assim, as fases. As fases são marcadas, mas ele não vai estar de manhã de um jeito, de tarde de outro, de tarde de outro. Quando a gente está falando de uma patologia pura, tá? De um bipolar sem estar com um border associado. Porque aí, se tiver um border associado, aí o negócio fica mais complicado, né? E tem uma outra relação com o afeto, né? Que a gente fala do border, é o 8 ou 80. Ou eu amo, ou eu odeio. O meio termo ali é muito difícil. Né? Então, eles chegarem... uma coisa que eu achei muito interessante que eles falaram, vamos pensar numa pessoa que tem ideias políticas muito certas. Arraigadas, você Arraigadas, tá falando. Né? De repente, essa pessoa muda do nada. Mudou totalmente do nada de ideia política, que é uma coisa que já vai se construindo com o tempo. Né? Então, o que a gente pensa? Aí também é um fator, por exemplo, alguma coisa que ele acreditava muito do dia para o outro, aquilo já não faz mais sentido. Então, aí a gente vai pensar realmente num border. Porque ele vai mudar de ideia, mas não porque ele simplesmente se identificou, é porque, de repente, ele está num grupo de pessoas ou num relacionamento que tem aquela ideia, porque ele sozinho ainda não... Geralmente, como a gente falou, como ele depende do outro, como ele tem essa questão da dependência, né? Sei lá, tô andando com um surfista, eu vou virar surfista. Tô, sei lá, andando com uma pessoa religiosa, eu vou simplesmente passar a ser a pessoa mais beata do universo, né? Por causa dessa questão da dependência e o medo do abandono, no caso do border. Do bipolar, você não vai ver isso com tanta frequência. Aliás, essa não é uma característica, ele mudar não a personalidade, né? Porque a personalidade não se muda, mas... os interesses dele por causa de um relacionamento. Não. Isso não vai acontecer. Então, essa é uma outra questão super importante. Naquele momento de mania, por exemplo, uma depressão mais profunda, lógico, ele vai ficar disfuncional, pode ter uma desconexão, mas é aquele momento no bipolar, é pontual. Agora, o border, não, ele pode mudar realmente, né? Que nem eu falou, a partir do momento que ele te ama ou te odeia, acontece a mesma coisa. Eu amo esse partido político e, de repente, eu tô odiando aquilo, né? Acontece em várias instâncias da vida ali, em vários contextos, né? Então, não tem isso. Desde que esteja relacionado a afeto, né? Não podemos deixar de esquecer disso, né? Então, assim, exatamente. Então, o estado de humor, como você falou, ele vai ser marcado por esses dois pontos que a gente falou. Mas muitos profissionais da área, e até a gente como psicólogo, a gente fala que se a gente avaliar só o estado de humor e a questão da impulsividade, fica difícil de você diagnosticar. Aí erra feio. E aí ele fala uma coisa, esse doutor, ele falou assim, quando um médico faz uma coisa dessa, ele não conhece nenhum transtorno e nem outro.
Uhum. Aí que vem o perigo do diagnóstico errado, né? Eu não posso Então- falar nada porque, né, eu não vou julgar. Não vamos, né, não vamos tomar partido aqui de nenhum médico, Não, né? Nem ele dizer, falando, né? Mas não assim, eu sei, achei né? interessante vindo dele, né? Ele falou assim: Ui. quando você vê só um fator ali, um ou dois fatores, e não vê esse contexto todo em que a pessoa está, podem acontecer essas confusões aí, né? E de um diagnóstico muito tardio. Sim, que como a gente falou, o bipolar, ele tem um diagnóstico tardio, mas por todas essas questões que a gente falou de histórico de vida e porque eles chegam num consultório com histórico de depressão. Aliás, com o diagnóstico muitas vezes de Depressão. depressão, né? Mas que tá ligado a olhar essa questão do estado de humor só, né? O estado de humor, como é que tá o humor da pessoa, não olha para essa questão mais de como ela se relaciona, dos afetos e até pela história de vida desse paciente, porque quando a gente olha, por exemplo, né, pensando aqui numa forma que facilita, como você disse, a questão afetiva e também o comportamento dessa pessoa ao longo da vida. Então, vamos imaginar que uma criança, por exemplo, né? É claro que a gente não costuma dar diagnóstico para criança, fechar diagnóstico, mas você percebe sinais ali, algumas coisas, né, que você fala, aqui tem alguma coisa, né, que pode desencadear mais tarde ou algo diferente, né? Então, no caso, por exemplo, do borderline, você vai perceber um comportamento diferenciado desde criança, como você falou, é aquela criança que, né, tem uma questão do medo, do abandono dos pais. São crianças muito hipersensíveis a qualquer coisa Ao que meio, aconteça, muito, né? muito. E são aquelas crianças que vão ser também hiperreagir a qualquer situação que ela interprete ali de alguma maneira, de maneira negativa. E na adolescência, você vai perceber muito claro a primeira pessoa, quando a pessoa começa a se relacionar, o primeiro namorado, né? O border, quando ele começa a namorar, quando ele tem a primeira decepção amorosa, aí você já vai ver ali uma mudança brusca de comportamento, né? De aparecer aliás, desculpa, gente. Aparecer esse comportamento de explosão, de raiva, de dependência, de mudança, de briga, de confusão. Então, você vai perceber isso muito mais claro no border desde muito cedo, a depender do estado que ele tiver, não vou dizer de humor, mas a depender do que está afetando ele naquele momento, né? No caso da bipolaridade, não. O bipolar, ele pode ter uma infância, né? Um ciclo de infância ali super ok, né? E isso aparecer mais tarde e muitas vezes desencadeado por algum fator marcado, importante. Até, por exemplo, por uso de drogas, né? Eu já vi muita gente realmente aparecer o transtorno depois que, sei lá, um dia saiu, tomou, sei lá, alguma droga e desencadeou, né? E como a gente já falou, por luto, por perda, por ganho, por tudo que vai ser um estressor, né? Que vai tirar ele ali do seu estado, vamos dizer, de humor, que aí no caso do border realmente é a questão. Do border não, desculpa, gente, do bipolar é o humor. É tanto nome, gente, que tem hora que A gente até. fica confuso. Eu falei E eu vi bipolar, e humor, uma né? coisa, Thaís, que eu vi no comentário, que eu acho que é muito válido, eu vi uma moça comentando que ela falava que o border não poderia ser encaixado num transtorno de personalidade. Ela falou, uma que comentou sobre o doutor, né? E aí eu li o que ela expôs e eu achei uma coisa muito interessante. Porque, assim, gente, não confundam. Não é porque você tem aquela personalidade que você não tem mudanças de humor. Que a gente fala personalidade você não muda. Não é nesse aspecto. Tá? Ela tinha entendido nesse aspecto. Personalidade é a forma que você é, não é que você não muda, é a forma que você vê o mundo. Então, por exemplo, como que você reage, né, ao contato com o outro, com os objetos, com as situações, como que você lida com as situações do mundo. Isso é a tua personalidade, né? Então, no border, tudo é muito alto, tudo é maior, tudo é potencializado. E aí, por isso Tudo que relacionado a tudo afetos. relacionado com afeto, né? Então, por isso que fica o quê? Causa disfuncionalidade. Porque você vê, não está num estado ali, né? Bonitinho, harmônico. Tudo está a mais, está ampliado.
Então, vai ficar realmente disfuncional. E se a pessoa não aprender a lidar da forma que ela reage a esses estímulos relacionados com seus afetos, realmente ela vai se tornar disfuncional. Né? Ela não consegue lidar com isso e, sim, ela vai ficando cada vez mais disfuncional. Que é uma diferença do bipolar. Você está em tratamento, né? Você está medicado. Naquele momento que você está estabilizado, ok. Agora, uma pessoa que tem aquela personalidade, ela pode se medicar, sim, ajuda pra caramba. Ela vai fazer terapia, ajuda até a mais, né? Que a gente falou. Por Sim, quê? que já ia Porque falar ela... da forma de tratamento daqui a Exato. pouco. Aí a gente vai entrar nisso. Por quê? Depende muito dela. Ela entender a forma que ela enxerga esse mundo. Que diferencia isso do bipolar, que é pontual. Exatamente. Acho que é uma coisa bem interessante, que até quem fala isso é a doutora Ana Beatriz, né? Gosto muito da doutora Ana Beatriz, acompanho várias coisas que ela faz. Ela fala que a criança border, ela é uma criança fascinante, é uma criança que você fala, que graça. Ela fala muito da questão artística, que a criança, quando ela é border, ela tem um senso artístico, uma coisa para arte, muito forte. Tem. Né? Inteligentíssimos. Super inteligentes, ela sempre comenta isso. Ela fala, inclusive, que tem muitos artistas que têm essa personalidade, né? Eu acho bem, bem interessante. Mas aí, né, quando começa a crescer e começa a ter as primeiras frustrações amorosas e afetivas, aí é o momento em que explode mesmo e o negócio fica, né, feio, vamos dizer assim, né? O afeto aqui também é diferente, né? Como a gente já falou aqui, no bipolar e no border. Então, no caso do bipolar, o afeto ele não é tão inseguro como no border. Porque o border está sempre relacionado a uma coisa da insegurança mesmo, do medo de ser deixado. No bipolar, isso não aparece tanto. Né? Ele vai ficar, de repente, mais inseguro se ele, de repente, estiver, sei lá, deprimido. Quem é que não fica, né? Sei lá, tô mais deprimido, tô mais me sentindo esvaziado, mais realmente melancólico ali, num estado realmente profundo de tristeza, de uma tristeza profunda ali, de vazio, né? De sentido da vida, você vai ficar querendo, de repente, mais colo, mais atenção, ou querendo ser acolhido. Acho que isso todo mundo, né? Quando não tá bem, vai querer isso. Mas no normal ou no estado de mania, ele não vai precisar, né? Que é, no caso do border, é completamente o oposto, né? É o tempo todo assim, né? Nessa insegurança. Pensa um bipolar e um border. E eles sentir ambos, tá? Que foram negligenciados. Negligenciados em algum momento. Pronto. Né? Dependendo do grau disso, o border, por exemplo, já aconteceu, né, Thaís? Você teve até um caso. Mas de partir para violência. Pelo medo de ser negligenciado, Sim. pelo medo do abandono, né? De não estar sendo visto, porque ele não está se enxergando. Quando ele percebe que ele precisa do outro para vê-lo. Exato. Né? Para se reconhecer como sujeito. Para se reconhecer né? como sujeito. E aí, realmente, pode acontecer esses pontos aí de desconexão e ter uma carga muito violenta, a pessoa bater, a pessoa ir para cima. Sim, né? eles têm essa carga, né, da Tem, agressividade muito forte. No caso do border, tá, gente? O bipolar pode ter também, mas mas é numa fase específica. Numa fase específica, eu acho que também, eu percebo, pelo menos clinicamente, que é um pouquinho menor. Né? Parece também com menos frequência. Existe mais impulsividade, né? Sim. Do que só a agressividade por si só. Eu acho que tem uma diferençazinha ali no modo de agir, de colocar essa agressividade para fora. Né? Porque no caso, por exemplo, do border, eles têm bastante questão de automutilação. Tem. Né? De se cortar mesmo ali por conta desse vazio crônico ou aquela coisa do sentir, porque ele sente tudo muito intensamente. Né? Algo que no bipolar você não vê tanto esse ponto da automutilação. Pode acontecer se tiver outras coisas associadas, mas essa coisa, eu preciso sentir, é uma coisa que você não vê marcada, por exemplo, no bipolar. Né? Então, essa é uma outra diferença. Outra diferença também interessante é na questão do sono. O bipolar, quando ele está em estado de mania, ele vai dormir 2 a 3 horas e achar que já está sendo o suficiente para ele, porque ele vai estar hiperprodutivo, hiperacelerado, exacerbadamente, né? Como é que eu posso dizer?
faltou a palavra. Com tudo exacerbado, gente. O afeto exacerbado, vontade de conversar, vontade de produzir, de criar Tudo coisas, com o meu projeto, amplificado. tudo muito amplificado. Então, ele vai dormir 2, 3 horas e vai estar ok. No caso, por exemplo, do border, né? O que muda aqui? O border, ele tem, por uma questão de ser personalidade, se ele tiver um sono normal, um sono de 8 horas, ele vai continuar tendo um sono de 8 horas. Se ele tiver uma dificuldade de dormir, ele vai ter dificuldade de dormir. Mas ele não vai apresentar essa questão que a gente falou aqui de estar deprimido, dormir 10 horas e quando está na mania, dormir 3 horas. Isso não vai acontecer no caso de um transtorno borderline. No bipolar acontece. Então, essa é uma outra diferença também que a gente percebe aí na maneira de ser, né? Então, vocês percebam, gente, que assim... parecem iguais, mas não são, né? Não. E na realidade, se a gente olhar a curto modo, né, não tem nada a ver de fato. Se a gente olhar assim com mais atenção, a gente consegue perceber que realmente tem grandes diferenças. E é bem interessante hoje que eu achei o vídeo. Depois eu vou colocar nos comentários, vou achar o videozinho, a gente põe nos comentários aqui, né, do vídeo, para vocês verem. Que ele explica de uma forma onde eu percebi nos comentários ali que os pacientes perceberam, nossa, olha, faz todo sentido, por isso que o meu diagnóstico veio errado a primeira vez, olha, esse doutor agora que está me atendendo, pelo que você me explicou, esse meu novo psiquiatra, agora está no caminho certo, porque ele explicou de uma forma que faz muito a diferença, né? Se não é humor, não vou começar pelo humor e vou começar pela personalidade, olha como que vai fazendo a diferença e é brutal, né? E aí mesmo o paciente consegue se enxergar dentro de um ou de outro, ou de nenhum, pode acontecer também. Teve um que comentou lá, ele estava só no depressivo por muito tempo, e daí foi passando do bipolar chegou no border. Foi aos poucos, sabe? Então, eu vejo que, olha como é interessante a pessoa, que isso é muito importante, a pessoa se enxergar. E aquilo está estabelecido para ele. Olha, realmente, isso faz sentido para mim. Porque se não faz sentido pro paciente, ele não vai se tratar. Sim. Você percebe isso um pouco na terapia, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente fala, não vai obrigado para terapia também, né? Porque se fosse aquele processo não faz sentido para você, a pessoa não mantém, né, Thaís? Com certeza não. Tanto é que o sucesso de qualquer tratamento é a aderência do paciente. Exato. Né? É Não o importa, principal ali. né, se você vai na terapia, se você vai fazer um processo, sei lá, de nutrição, dieta, dermatologista, não importa. A aderência do paciente é sempre a principal fórmula do sucesso, né, para qualquer tratamento. Aí, falando em tratamento, né, a gente vai falar agora um pouquinho aqui, até a questão do tratamento para os dois diagnósticos, eles também são diferentes, né? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente sempre fala, né, que medicação, né, psicoterapia, psiquiatria, estilo de vida são coisas que funcionam muito bem para qualquer questão de saúde mental. Mas, no caso do bipolar, a condição que eu vejo, né, pelo que eu tenho observado, fundamental é a medicação. Ela tem que ser feita. Não tem jeito. Tem que tomar a medicação correta. E aí, consulte um psiquiatra para isso. Né? E a psicoterapia como aliada ali do processo. Né? No caso do border, é o contrário. A psicoterapia é o principal do tratamento. Porque, como a gente falou, trata-se de personalidade. Né? Então, a medicação ela vai ajudar, mas ela não é a fundamental. Então, percebam que é o inverso. O bipolar precisa da medicação e a psicoterapia como aliada. E no caso do border, a psicoterapia ela é fundamental e a medicação como aliada. Até porque também existe uma questão, né, segundo a própria literatura, no caso do bipolar, se ele não é tratado corretamente, a probabilidade dele ter uma perda ao longo do tempo, de piorar os quadros com a idade, é maior. No caso do border, é também o contrário. Por quê? Porque tem a ver com a maturidade também psíquica do indivíduo. E se ele tiver, então, em psicoterapia, aí
a probabilidade dele conseguir lidar com esses afetos de uma maneira muito mais saudável é gigantesca. Sinais e sintomas vão amenizando, né? Exato. Com o decorrer da maturidade. E alguns, né, dizem que inclusive no caso do border, se ele, por conta do próprio amadurecimento de vida, de experiência, vamos dizer, se ele não tratado, ele não necessariamente ele piora, ele pode até dar uma estabilizada. Sim. Né, por causa disso. Então, percebam aí que tem uma diferença aí grotesca de um quadro para o outro, apesar das confusões que se faz, né? E uma outra coisa, né, Thaís, desculpa te cortar, mas uma outra coisa que é importante é sempre a família também, né? É tão importante para o paciente quando ele tem o diagnóstico e também esse acolhimento da família, né? A gente vê muitas famílias que não querem se deparar com transtornos mentais e também negam, né, isso. E o quanto isso faz com que o diagnóstico, às vezes, nem vai diagnosticar, vai deixando, Sim. né? E aquele quadro vai piorando até o momento que, de repente, pode ter, por exemplo, um ato violento, né, alguma coisa, aí sim as pessoas vão atrás. Mas não deixa chegar nisso. Então, a família, ela tem que estar junto, né? Que a gente trabalha, a família trabalhar junto também com esse paciente para ajudar nessa melhora clínica dele. É uma parte muito importante. Sim, inclusive é importante até que os familiares também busquem ajuda de psicoterapia, porque conviver, né, tanto com uma pessoa bipolar como com uma pessoa border, não é uma coisa fácil. Não. Né, por causa dessa oscilação toda que a gente já vem falando aí no decorrer dos outros episódios, né? E aí, pra gente ir fechando aqui, né, que hoje o nosso episódio foi mais rapidinho, porque a gente já tem aí 2 episódios falando só sobre cada um dos transtornos. A nossa ideia aqui era realmente trazer as diferenças principais para que as pessoas pudessem ter esse esclarecimento, para não haver aí confusão. Vai haver confusão ainda? Pode ser, né? Mas a nossa ideia aqui é realmente trazer os pontos mais marcados, né? Então, vamos resumir aqui, né, gente? Então, o negócio é o seguinte. O que é o borderline? Eu vou até ler para vocês. O borderline é um transtorno de personalidade no qual ele se apresenta por um estado persistente de muita instabilidade que pode alterar de uma hora para outra, principalmente quando envolve as relações afetivas. Então, isso é border. Bipolar é um transtorno de humor marcado por ciclos onde ele pode estar bem, ou seja, como a gente chama aqui, né, de mais eutímico, mais estável. Depois entrar em estado de mania, que é aquela fase que pode durar de 5, 10, 15 dias. E depois, né, ele vai ali cair num processo de depressão, né, vai entrar num estado depressivo de maneira muito profunda. Então, basicamente, essas são as diferenças mais marcadas em ambos os quadros. Quer acrescentar alguma coisa, Tina? Não, é isso. É isso mesmo para hoje. Gente, se vocês tiver alguma coisa que não ficou clara, que vocês tenham dúvida, pode nos mandar mensagem, mas eu acho que deu para tirar aí, acho que os principais, né, pontos aqui de diferenciação de um quadro para o outro. Agradecer mais uma vez por vocês nos ouvirem, por vocês nos darem aqui os seus likes. Continue dando likes, compartilhando o vídeo. Façam perguntas, deem sugestões, nós somos super abertos para isso. Nos sigam nas redes sociais. Nos patrocinem. Também. Agradecer, desejar para vocês aí um ótimo dia, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve no próximo episódio. Um beijo e até mais. Até mais. Tchau, tchau.